Fala, servidor, tudo bem? Voltando aqui para o nosso jornada falando sobre Lei Complementar 840, na nossa parte resolução de questões, para conseguir fechar aí essa matéria dentro do seu edital, dentro do seu, da sua proposta de ensino, tá? De estudo. Então vamos trabalhar? Vamos jogar aqui na tela. Eu tenho a primeira questão, questão número 8 aqui dessa aula. Vamos trabalhar questão da banca IADES. Vem comigo para a gente conseguir fechar isso aqui. Fala o seguinte: Fundação Hemocentro de Brasília, prova de 2017. Considere hipoteticamente que João, ao tomar posse, lembra que posse é forma de investidura em cargo público. Posse não é forma de provimento, tá? Volta e meia você coloca lá na sua questão, falando, posse, forma de provimento. Não, é forma de investidura, provimento é a nomeação. Lembre-se, da nomeação para posse, você tem 30 dias. A posse pode ser por meio de procuração específica. Volta e meia cai em questões, a gente tem que sempre revisar isso aí. Ele falou que João, ao tomar posse em cargo em determinado órgão público do Distrito Federal, inacumulável, com o seu titularizado na Fundação Hemocentro de Brasília, deseja solicitar vacância. Só existe vacância se o servidor for estável. Então já posso deixar isso aqui com uma pequena marcação, que para ter vacância, obrigatoriamente o servidor tem que ser estável. O pessoal me pergunta, qual que é a diferença da vacância para exoneração? Amigão, seguinte, exoneração. Eu saio para exoneração, não consigo mais voltar. Se eu pedir exoneração de um cargo, eu não tenho a possibilidade de retornar a esse cargo. Não posso pedir exoneração se porventura eu estiver respondendo a processo administrativo disciplinar. Exoneração não tem caráter punitivo. Volta e meia cai em questões perguntando se a exoneração tem caráter punitivo. Quem tem caráter punitivo é a demissão. Exoneração não tem caráter punitivo. A exoneração pode ser a pedido, interesse do servidor, ou a bem da administração pública, que aí agora é a administração pública que exonera esse servidor de uma forma que ela quer a exoneração desse servidor, beleza? Duas situações que podem ter a exoneração de ofício, que é feito pela administração. Vamos revisar. Nosso objetivo nessas questões é revisar e trazer o máximo de conhecimento para vocês. Eu só consigo ter a exoneração de ofício quando eu tenho aquele que toma posse e não entra em exercício 5 dias úteis após tomar posse. Não entrei em exercício 5 dias úteis após tomar posse, eu sou exonerado de ofício. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, reprovado no estágio probatório. Aquele que é reprovado no estágio probatório, se ele não é estável em outro cargo público, ele é exonerado de ofício. Se ele for estável, ele vai retornar mediante recondução. Bem atenção, muita atenção nessa nossa informação. Agora a vacância tem um grande detalhe. Eu só consigo ter vacância, dois requisitos. Vou jogar aqui na tela. Eu só posso ter vacância se eu for estável. Não existe vacância para aquele que não é estável. Volta e meia, você encontra questões perguntando sobre a vacância e esse ponto tem que ficar claro. Eu só tenho vacância se eu for estável. Se eu não for estável, eu não tenho direito de pedir vacância. Eu vou pedir vacância quando eu for tomar posse, num cargo inacumulável. Se o cargo é acumulável, eu não posso fazer o pedido de vacância, tá? Pedido de vacância é só para cargos inacumuláveis, beleza? Muita atenção a esse detalhe. Qual que é a informação sobre a vacância? A vacância me traz a possibilidade de retornar ao cargo. Eu pedi vacância do meu cargo da Secretaria de Educação e fui para uma outra secretaria. Agora, lá naquela secretaria, eu desisto do estágio probatório. Eu posso voltar para a Secretaria de Educação, porque eu pedi vacância no cargo que eu tinha. A vacância me possibilita voltar para o cargo que eu tenha saído. Claro que eu tenho um prazo, é um prazo de 3 anos, é o prazo que eu consigo pedir vacância, pedir o retorno, na verdade, tá? Pedir vacância, a administração, ela vai deixar ali a possibilidade de eu voltar, mas não o resto da vida. Ela me dá 3 anos para que isso aconteça. Já falei sobre a vacância, agora vamos para a nossa questão, tá? Fizemos essa introdução, tá vendo que aqui não é só gabaritar a questão, mas é passar para vocês toda a informação. Aí ele fala que o João tomou posse em cargo inacumulável e deseja solicitar vacância. Com base nessa situação, de acordo com o previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, assinale a alternativa correta. Então ele quer a correta aqui dentro.
Letra A. João poderá pedir vacância do próprio cargo do Hemocentro, ainda que não estável? Nós fechamos, né? Eu só tenho pedido de vacância se eu for estável. Se eu não sou estável, eu não posso pedir vacância. Eu posso pedir exoneração, mas a vacância, ela só é possível se for para cargo inacumulável e se eu for estável. Se eu não sou estável, não existe a vacância. Questão errada já nesse tópico aqui. Mas desde que peça a recondução até o final do estágio probatório. Tem que ser até o final do estágio. Aqui tá ok, tá? A recondução eu tenho até o final do estágio probatório. Então, eu tenho 3 anos para pedir essa volta. Isso aqui ficou correto, tá? Isso aqui eu vou deixar marcadinho porque é ok. Quando eu pedir vacância, o meu retorno ele pode acontecer até o final do estágio probatório no novo cargo. Se passar o prazo, que são 3 anos do estágio probatório, eu não tenho mais direito à vacância que vier a ser titularizado no órgão do Distrito Federal. Beleza, então vamos pegar essa letra A e levar o que a gente precisa para a prova. Primeiro, vacância tem que ser estável, tem que ir para um cargo inacumulável. E o período para eu volto de recondução. É o período de 3 anos, que é o prazo do novo estágio probatório. Passaram 3 anos, eu não tenho mais o direito de voltar para o cargo que eu deixei vago, tá? Muita atenção sobre isso aí. Vamos voltar aqui para cá. Então, a letra A, errada, não é nosso gabarito, a gente quer a correta, letra A tá fora. Letra B, o cargo para qual João pediu vacância não poderá ser provido pela administração pública? Tá errado. Se ele deixou o cargo vago, a administração pode prover aquele cargo, tá? Muita atenção sobre essa situação aí para a prova. Por quê? Quando eu falo de vacância, eu saio, o meu cargo ficou vago. A administração pode colocar outra pessoa no meu cargo. E se eu, porventura, voltar, Adenilton? Se você voltar, você não tem direito ao cargo que era seu. Você vai pegar outro cargo vago ou até mesmo ser posto em disponibilidade. Quem tem direito de voltar e pegar o cargo é quem foi demitido, e aí lembra-se que a demissão, quando ela é invalidada, existe a reintegração, que é a volta do servidor demitido. O demitido, quando ele volta, ele tira quem estiver no cargo. Agora, aquele que saiu para ocupar outro cargo, pediu vacância e ele volta, ele não tem direito a tirar quem está no cargo dele. O cargo é de quem está naquele momento e não de quem está voltando de recondução por conta de um pedido de vacância, beleza? Muita atenção. Eu gosto de brincar falando o seguinte, quando você vai sair da casa da sua mãe, você tem a oportunidade de sair da casa da sua mãe exonerado ou sair da casa da sua mãe, quando você vai casar, de forma de vacância. Se você sair exonerado, você fala assim, mãe, estou indo embora, tchau, agora eu sou dono da minha própria vida, vou viver a minha vida. Acabou, irmão. Você não tem direito de voltar, porque você foi exonerado. Mas se você for esperto, você vai sair de vacância. Você vai pedir vacância e falar, mãe, estou indo, mas se der errado, eu posso voltar? Pode, filho. Você pode voltar sim, se der errado. Se porventura acontecer alguma coisa, você for reprovado nesse estágio probatório que você vai passar, ou desistir do estágio probatório, ou se tiver a reintegração do anterior ocupante, ou até mesmo se a posse for invalidada, eu vou deixar você voltar. Só que quando eu falo da volta, eu te dou um prazo, tá? 3 anos é o prazo do estágio probatório para que eu volte do pedido de vacância. E se eu voltar, amigão, você não tem direito ao quarto que você tinha. A sua mãe pode ter usado o quarto para ser um ateliê, para dar esse quarto para um novo irmão, tá? Para o outro irmão mais novo, que porventura estava dividindo o quarto com o outro. Então, assim, você não tem direito de tirar quem estiver nesse quarto. Mas você tem a possibilidade de voltar para a casa da sua mãe e ser aproveitado em outro local vago, num colchãozinho na sala, enfim, você vai ficar lá. Mas não tem direito ao cargo que você tinha, tá? Muita atenção sobre isso aí. Volta para cá, vamos fechando. Então a questão B ficou errada porque ela fala que não teria o direito de prover esse cargo. A administração pode sim, a administração pode pegar esse cargo e prover, passar para outra pessoa. Afinal de contas, saiu de vacância, você deixa o cargo disponível para a administração fazer o provimento dele. Vamos para a letra C? Bora lá, partiu, letra C. João tem que retornar ao exercício do cargo da Fundação Hemocentro em caso de recondução até o 30 dias após a ciência
do seu ato. Eu já fiz um trabalho com vocês sobre isso, se eu não me engano foi na última questão, não lembro agora, mas eu já fiz sobre essa situação. A recondução, o prazo que eu tenho para voltar é o dia seguinte, dia útil, tá? Dia útil seguinte. Ele não tem 30 dias para retornar quando ele volta de recondução. Tá voltando de recondução? Dia útil subsequente é o prazo para ele voltar. Esse prazo de 30 dias até tem, mas os 30 dias é quando eu tenho o aproveitamento. O aproveitamento, que é o cara que estava em disponibilidade, ele estava em disponibilidade, tá? E ele volta, ele tem o prazo de 30 dias para entrar em exercício. O disponível que volta tem o prazo de 30 dias para entrar em exercício. Agora, o reconduzido, ele tem o dia útil subsequente para começar a trabalhar. Próximo dia útil, ele vai ter para começar a trabalhar. Atenção sobre esses prazos de retorno. Eu já falei e eu vou revisar com você, porque essas revisões que vão tornando você mais apto a passar no concurso. Bora lá? Eu tenho a reversão. Reversão é a volta do aposentado. Vai lá, me gabarita. Reversão, volta do aposentado. Qual que é o prazo que aquele que está sendo revertido tem para entrar em exercício? Ele tem 15 dias úteis após a comunicação da reversão para voltar a trabalhar. 15 dias úteis quando eu falo de reversão. Reintegração é a volta do servidor demitido ao cargo anteriormente ocupado. Prazo de 5 dias úteis para voltar a trabalhar. Aproveitamento é a volta daquele que estava em disponibilidade. Ele tem 30 dias corridos para voltar a trabalhar. E a recondução, ele volta para o cargo anteriormente ocupado e ele tem, para começar a trabalhar, o dia útil subsequente. Primeiro dia útil subsequente, ele já tem que trabalhar novamente. Então a questão ficou errada, porque ela confundiu aqui, né? Ela fez essa situação para o candidato. Falou que aquele que está sendo reconduzido teria 30 dias após a ciência para voltar a trabalhar. Não, ele tem o dia útil seguinte para voltar a trabalhar. Ficar atento a essa informação, beleza? Então, ó, questão ficou errada, não vai ter esse prazo de 30 dias. Fique atento aí a essa situação. Bora lá? Vamos evoluir na nossa informação. Próxima questão. Questão C ficou errada. Questão C errada aí pra gente, tá? Só um momentinho, segura aí, só resolver um tópico aqui. Tá travando o negócio aqui. Rapidinho, não fuja que a gente já consegue organizar. Letra C ficou errada e vamos para a nossa próxima questão, logo na sequência aí. Vamos para a nossa letra D de dado. Fala o seguinte, letra D. João deverá necessariamente ser reconduzido no mesmo cargo. Esse necessariamente, ó, tá errado. Lembre-se, se o João saiu, o cargo dele pode ser provido, o cargo dele pode ser dado para outra pessoa. Então ele pode ser, por exemplo, aproveitado. Quando ele volta, ele pode ser aproveitado em outro cargo. Ou até mesmo ele pode ser posto em disponibilidade. Então não posso afirmar que necessariamente ele vai voltar para o mesmo cargo. Aí a questão fica errada. Haja vista não poder a administração prover o cargo. Errado. Letra E, tem que ser o nosso gabarito, letra E, né? Quanto à recondução, o referido regime único prevê também observância ao disposto para o retorno à atividade de servidor em disponibilidade mediante aproveitamento. É o nosso gabarito. Dá uma olhada na questão 50, no artigo 54, vai falar isso aí pra gente, tá? Artigo 54 vai trazer essa informação aí pra gente. Vamos evoluir? Então, questão 8 ficou letra E, vamos para a questão número 9 na sequência. 2019, BRB, prova de escriturário. De acordo com a Lei Complementar 840, que dispõe quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são cumulativos? Cara, errado, tá? Errado.
eu não posso acumular insalubridade com periculosidade. Daqui a pouco eu bato um papo melhor sobre isso aqui. Eu só vou gabaritar e logo na sequência eu explico toda essa situação aí pra gente. Mas já decora, os adicionais de insalubridade e periculosidade não podem ser acumulados. Se eu faço jus à insalubridade, eu não posso receber periculosidade. Um ou outro, eu não posso acumular esses dois adicionais. Eles não são passíveis de acumulação. Letra A, errada. Letra B. Incidência de adicional noturno, lembra sobre o adicional noturno? Eu tenho 25%, é o valor do adicional noturno. Eu vou especificar isso tudo para vocês, fazer uma tabelinha logo na sequência dessa questão. Primeiro eu vou gabaritá-la. É defeso, tá? Sobre o adicional, a incidência do adicional noturno sobre o adicional de serviço extraordinário é defeso. Errado. Não é defeso, tá? Eu posso ter a incidência do adicional de insalubridade, desculpa, o adicional noturno, ele pode sim incidir sobre o adicional de serviço extraordinário, que é a nossa hora extra. Então a questão aqui está errada e tem o gabarito. Está no artigo 85, parágrafo único. Ele fala isso aí pra gente. O subsídio pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Também está errada a questão. Ele não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. A exceção é quando você tem a prestação de alimentos por decisão judicial. A regra é que eu não posso penhorar, não posso fazer arresto, penhora de salário, salvo quando eu estiver diante de prestação de alimentos. Aí sim eu posso entrar na exceção. Mas a regra é que não vai ter, tá? A regra, o subsídio, o salário como um todo, não é objeto de arresto, penhora ou sequestro. Exceção, situações previstas em lei e decisão judicial, especificamente baseado em prestação de alimentos. Letra D. A remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargo em comissão e cargos e funções públicas da administração direta, autárquica, fundacional não podem exceder ao subsídio mensal em espécie de quem? Dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Questão muito cobrada no dia a dia de prova, tá? Qual que é o teto remuneratório do serviço público no Distrito Federal? Qual que é o máximo que eu posso receber? O máximo que eu posso receber é a importância que paga-se a título de subsídio para os desembargadores do TJDFT. Então, o teto remuneratório, o máximo que eu posso receber dentro do serviço público do Distrito Federal é o valor pago para os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Grava essa informação. Ela serve para provas de lei orgânica e provas de lei complementar 840. Caiu na tua prova perguntando qual que é o teto remuneratório do serviço público no Distrito Federal. O desembargador do TJDFT, marca isso aí e gabarita a questão. Questão, então, ficou letra D de dado. O nosso teto remuneratório é o pago para o desembargador do TJDFT. Pode marcar, você vai encontrar muitas questões sobre esse tópico. E agora a gente vai bater um papo bem legal, bem aprofundado. Por quê? Amigão, eu tive dentro das questões várias informações que eu não trabalhei na questão em si, eu vou trabalhar agora. O que é insalubridade, o que é periculosidade, adicional de hora noturna, serviço extraordinário, todos esses adicionais podem cair na tua prova e agora a gente vai trabalhar um por um, tá? Jogo na tela. Então, o primeiro que apareceu na letra A foi o insalubridade e a periculosidade. Vamos jogar para cá uma tela em branco e vamos falar sobre esses adicionais. Eu vou começar com o adicional de insalubridade. Professor, o que vem a ser a insalubridade? A insalubridade é um contato habitual com agentes nocivos. Então, quando é que você vai receber a insalubridade? Eu tenho que ter um contato habitual com agentes nocivos à sua saúde. Se eu tenho contato habitual com agentes nocivos, eu posso receber a insalubridade. Então, a insalubridade é um contato habitual com agentes nocivos à sua saúde.
A insalubridade, ela vai ser escalonada. Ela tem assim, ó, nível baixo, nível médio e nível alto. Então, a insalubridade, ela é dividida em 3 níveis, tá? Eu tenho a insalubridade, que é nível baixo, eu tenho um grau de exposição baixo, eu tenho um grau de exposição médio e eu tenho um grau de exposição alto. Se eu tenho um grau de exposição baixo, eu recebo 5%. Se eu tenho um grau de exposição médio, eu recebo 10%. Se o grau de exposição é alto, eu recebo 20%. Claro que isso aqui tudo é calculado em relação ao vencimento do servidor. É calculado sobre o vencimento desse servidor. Eu calculo essa importância de 5, 10 e 20%, beleza? E agora, do outro lado, eu tenho a periculosidade. Periculosidade. Na periculosidade, a coisa já muda, tá? Periculosidade, eu tenho o risco de vida. Quando eu falo de periculosidade, eu estou falando que esse trabalho vai trazer para essa pessoa um risco de vida ou um risco de morte. Risco de vida ou risco de morte. Eu brinco falando assim, ó, periculosidade mata de uma vez, insalubridade vai matando aos poucos esse servidor. Então aqui dá-se-á um risco de morte. A nossa periculosidade, ela vai ser trabalhada da seguinte forma, tá? Periculosidade, eu vou trabalhar de 2 situações. Eu tenho a regra da periculosidade, regra, e eu tenho a exceção que é para a Polícia Penal do DF. É assim que a lei trabalha, tá? Seguinte, qual que é o valor da vida do servidor público? Ah, professor, é muito dinheiro. A minha vida não tem um valor calculado. Cara, pior que tem. Aqui na 840, a lei fala que o servidor público que tem a periculosidade, ele vai receber a importância, olha só o quanto que vale a vida do servidor, 10%. 10% do vencimento é o valor da periculosidade. Uma que está um pouquinho melhor é o policial penal, que vai ter 20% a título de periculosidade. Então vamos marcar? Regra, caiu na tua prova, a periculosidade ela vai ser de 10% sobre o vencimento. Regra, periculosidade, 10%. Uma exceção, policial penal, que vai ter de 20%. Lembrando que essa situação é calculada sobre o vencimento do servidor. É o vencimento do servidor que eu vou calcular, beleza? Então, marcamos isso aqui. Outra coisa que eu quero que você entenda, eu tenho o adicional de horário noturno, né? De hora noturna. A hora noturna, eu tenho algumas informações que são legais da gente entender. Primeira coisa, a hora noturna são 3 informações basicamente que você precisa levar para a tua prova. A hora noturna, ela vai das 22 de um dia até às 5 horas da manhã do outro dia. Isso é o horário noturno, tá? O horário noturno, a hora dela, a hora é igual a 52 minutos e 30 segundos. Ela tem uma hora diferente, não são 60 minutos uma hora. A partir das 22 horas, eu começo a calcular o valor de 52 minutos e 30 segundos. Aí eu tenho a hora fechada, tá? E eu ganho um adicional de mais 25% da hora normal. Da hora normal. A minha hora noturna, eu calculo mais 25% da hora normal. Se eu ganho 100 na hora noturna, eu vou ganhar R$ 125. Lembrando que pode acumular com o adicional de hora extra, tá? O adicional de hora extraordinária, o nosso serviço extraordinário, tá? Ele também tem uma importância para a hora da sua prova, porque são basicamente 2 informações legais para a gente levar para a prova. A primeira informação é que eu posso trabalhar mais 2 horas por dia. É
a regra, tá? Ah, professor, já vi exceções, o governador tem que autorizar, mas a regra é que eu posso trabalhar mais 2 horas. E eu vou ganhar, a título de gratificação, de adicional, mais 50% da hora normal. Mais 50% da hora normal quando eu estou com essa questão de hora extra, tá? Então, lembre-se dessa informação. Muita atenção, eu não posso acumular, tá? Então, é vedado eu acumular insalubridade e periculosidade, conforme a questão falou pra gente. O que mais que eu posso colocar aqui para vocês? Tem um outro que é o operador de raio-x. Tem um outro que é o cara que opera com raio-x. Aquele que opera com raio-x, ele vai ganhar a importância de 10% do adicional dele, ó. O adicional dele é de 10%, beleza? E ele vai ter algumas informações que a gente pode acrescentar desde já. Quem trabalha com raio-x, a gente pode lembrar que ele vai ter férias, é outro ponto que cai muito nas provas. O operador de raio-x, ele tem férias de 20 dias a cada 6 meses. 20 dias a cada 6 meses, obrigatoriamente tem que dar férias para o operador de raio-x. E a cada 6 meses, além das férias, ele também vai passar por uma inspeção médica. Eu vou avaliar a questão médica desse operador de raio-x a cada 6 meses. Acho que são essas as informações. Tem uma aqui que ficou pendente, tá? Voltando aqui na questão, nós falamos sobre o teto remuneratório do serviço público. Nós sabemos que o teto remuneratório do servidor público é o desembargador do TJ. E para fechar, entenda-se que as indenizações, elas não incorporam para efeitos de cálculo da remuneração. As indenizações, elas não vão entrar no efeito do cálculo para a minha remuneração. Então, quando eu falo de gratificações, adicionais, indenizações, eu tenho que gravar que as indenizações, elas não entrarão no cálculo para efeitos de salário, tá? Para efeito de salário, ela não entra no cálculo. Ficar atento a essa informação aí pra gente, beleza? E aí nós fechamos com essa ideia, com esse nosso bate-papo. Vamos fazer o seguinte, amigão? Vou encerrar aqui. Na próxima, a gente volta com mais informações sobre a Lei Complementar 840, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, Professor Adenilton. No Instagram, Professor Adenilton, vai ser um prazer bater um papo com você. Nosso objetivo nesse curso de resolução de questões, aqui no Jornada, exaurir conteúdos. Então, não tenho aqui a preocupação em fazer aquela quantidade imensa de questões só te passando o gabarito. Aí seria te vender ilusão. Eu fazer 100 questões, todas elas só te dou o gabarito, não te explico, e aí você sai com a impressão de que você fez 100 questões, mas não fez com qualidade. Prefiro fazer menos questões com mais qualidade, te entregando mais comentários e você conseguindo resumir toda a lei por intermédio dessas questões, tá? Essa é a nossa proposta aqui no Jornada. No mais, clique no próximo vídeo, já tem mais informações para vocês. Um abraço e até mais.